Se você estiver andando na rua e um ladrão tentar te roubar, finja que você é louco e comece a gritar palavras em outra língua. Se o ladrão achar que você tá doente da cabeça, ele vai ficar morrendo de medo. Se você vê muito dinheiro caindo de um prédio, não pare pra pegar e saia dali o mais rápido possível. Esse é um truque usado por malfeitores para reunir várias pessoas em um lugar. Se tiver uma tempestade com muitos raios, nunca use o celular conectado à tomada. Eles podem atingir a sua casa e te dar um choque. Se você for sequestrado por um grupo de ladrões, tente ficar amigo do sequestrador. Se você ganhar a confiança dele, ele pode deixar você sair pra tomar um ar, dando uma oportunidade de escapar. Se você for andar em um bairro perigoso, sempre leve um celular velho no bolso. Se você for roubado, você pode entregar ele ao invés do seu verdadeiro. Se alguém esbarrar em você de propósito e ele parecer muito confiante e corajoso, peça desculpas e fuja imediatamente. Ele pode ser um lutador profissional que vai te matar. Se você estiver dirigindo e notar que um carro tá te seguindo, faça 4 curvas à direita. Se ele ainda estiver atrás de você, vá pra delegacia mais próxima. Se você estiver morrendo de fome e encontrar um animal morto, não coma de jeito nenhum. Mesmo se você cozinhar a carne, ela vai estar cheia de bactérias e você vai morrer instantaneamente. Se você estiver em um banheiro perigoso e precisar fazer cocô, sempre deixe um pé pra fora da calça. Se alguém vier te atacar, você vai conseguir levantar e se defender. Se você estiver em um jantar e ficar engasgado, não tente sair em silêncio pra não passar vergonha. As pessoas morrem porque não pedem ajuda. Apenas faça o sinal universal de que tá engasgado. Se você for viajar de avião, sempre tire uma foto da sua mala antes de embarcar. Se ela for destruída no caminho e você tiver uma prova, você pode ganhar uma mala nova. Se você for fazer uma declaração de amor em público, nunca escolha um restaurante que você gosta. Se você for rejeitado, você nunca mais vai querer voltar lá. Se alguém desconhecido te pedir ajuda pra desbloquear o celular, não saia ajudando logo de cara. Pode ser que seja verdade, mas ele também pode ter sido roubado. Se você estiver tentando dormir e o seu filho recém-nascido não parar de chorar, não perca tempo acordado tentando acalmar ele. Ao invés disso, troque ele por um bebê reborn. Se você for no médico e receber um diagnóstico terrível, verifique o nome que tá escrito nos exames. Eles podem ter sido trocados com de outra pessoa. Se você for viajar por 2 dias, nunca leve somente 2 roupas íntimas. Se você perder uma delas em um acidente, não vai ter o que fazer. Se você tiver com uma pelinha no canto do dedo, não tente arrancar ela puxando. Ela pode continuar rasgando sem fim. Ao invés disso, corte ela com um alicate. Se a sua bisavó fizer aniversário, nunca faça uma festa surpresa. Ela pode assustar demais e nunca mais vai ter aniversário. Se você sair pra jantar e o seu cartão for recusado, não admita que você tá pobre. Ao invés disso, diga que você tava viajando e esqueceu de transferir o dinheiro de volta pro Brasil. Se você entrar no banheiro errado sem perceber, não tente ficar escondido pra não ser visto. Alguém pode te descobrir e achar que você é um maníaco. Ao invés disso, peça desculpas e saia bem rápido. Se você estiver cavando no seu quintal e encontrar petróleo, não tente vender ele pra ficar rico. Ele na verdade pertence ao governo e se você tentar vender, você pode ser preso. Se você for no médico e ele disser que você só tem mais 5 dias de vida, não saia por aí pegando dinheiro e fazendo dívidas. Quando você morrer, eles vão fazer a sua família pagar. Se você tiver em uma festa do exército e eles atirarem pra cima pra comemorar, saia daí o mais rápido possível. Depois de uma certa altura, as balas começam a cair e podem te atingir. Se você estiver no estacionamento e ver um cachorro preso no carro sozinho, ligue pra polícia imediatamente. O calor lá dentro é tão grande que se ele não for retirado, ele pode morrer. Se você for idiota e quiser tatuar o nome da sua namorada, não faça isso. Quando ela te deixar, a sua próxima namorada vai descobrir e vai ficar muito brava. Se você for rico, nunca leve roupas de marca pra uma lavanderia. É provável que tenha ladrões escondidos esperando pra te roubar. Se o entregador pedir pra usar o seu banheiro, verifique se ele não deixou nenhuma janela aberta. Isso pode ser um truque usado por criminosos pra invadir sua casa à noite. Se você estiver na casa de alguém suspeito e ele te oferecer uma bebida, faça um brinde na mesma hora. Se ele também beber, provavelmente ela não tá envenenada. Se você estiver em um lugar público e o banheiro tiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça pra embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel pra se limpar. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles pra refletir a luz do sol e sinalizar pra alguém que você tá ali. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de 2º grau. Se você tiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada pra roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas pra se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas
horas pra afundar e você vai perder energia nadando. Se você tiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre pra boiar primeiro e depois faça isso. Se você tiver em um incêndio e o lugar tiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você tiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida em um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você tiver escolhendo uma namorada, nunca leve todas as pretendentes no mesmo restaurante. O garçom pode começar a te reconhecer e achar que você é um infiel. Se você começar a ficar mais velho e perceber que não tem nenhuma semelhança com seus pais, comece a investigar se eles realmente são sua família. Alguns bebês são trocados ainda na maternidade. Se o seu filho for na piscina e você desconfiar que o salva-vidas está distraído, finja que você tá se afogando em silêncio. Se ele não vier te socorrer, provavelmente ele não tá prestando atenção. Se alguém estiver vendendo água no ônibus e o lacre estiver quebrado, não compre de jeito nenhum. Eles podem ter pego uma garrafa vazia e enchido na torneira. Se você for usar o chat GPT, sempre escreva por favor e obrigado. Quando a inteligência artificial dominar o mundo, ele vai lembrar de você e vai te poupar. Se você tirar uma foto com flash e o seu olho sair branco ao invés de vermelho, procure um médico o mais rápido possível. Pode ser um sinal de câncer na retina. Se o seu nariz começar a sangrar, nunca incline sua cabeça para trás. Você vai engolir o sangue e pode ficar enjoado. Apenas incline a cabeça para frente e pressione com os dedos. Se você estiver na chuva, sempre ande normalmente ao invés de correr. Já foi comprovado que andar vai te molhar muito menos. Se você for queimado por uma água viva, não tente fazer xixi no local. Isso só vai piorar a dor. Lave com a água do mar e vá pro hospital. Se você estiver no museu e uma obra de arte cair perto de você, não tente colocar ela no lugar mesmo se ela estiver intacta. Ela pode quebrar assim que você colocar e você vai ter que pagar. Se você estiver fritando algo e a panela pegar fogo, não tente jogar água pra apagar. Ela só vai espalhar ele ainda mais. Apenas abafe com um pano úmido. Se você marcar um encontro pela internet e quando chegar no lugar ver que a pessoa é muito diferente da foto, saia daí imediatamente. Ele pode estar se passando por alguém para te sequestrar. Se você estiver preso no trânsito e precisar ir no banheiro, use uma garrafa de plástico vazia. Você vai ficar aliviado e não vai ter que fazer em público. Se você estiver explorando uma caverna e se perder do resto do grupo, fique no mesmo lugar e faça barulhos em ritmo na parede. O som viaja a longas distâncias na caverna e vai ajudar eles te acharem. Se você encontrar um filhote na selva que parece estar abandonado, não tire ele dali. Os pais podem ter saído para caçar e vão voltar depois. Se você estiver em uma biblioteca e for ler um livro muito antigo, nunca lamba seus dedos para mudar de página. Alguns deles têm veneno espalhado pelas folhas. Um menino pulou no cimento fresco para ganhar uma aposta com seus amigos, mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. Dois operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente para o hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna
bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria pro meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Se você for enterrado vivo, não se desespere pra quebrar a tampa do caixão. A terra vai entrar e vai te soterrar. Ao invés disso, simplesmente aceite o seu destino. Se você tomar uma surra e um dos seus dentes for arrancado, guarde ele em um recipiente com soro ou com leite. Isso vai preservar ele e o dentista pode colocar no lugar. Se você for nadar em uma piscina com borda infinita, nunca entre usando uma boia. Ela pode passar por cima da borda e você pode cair. Se você estiver andando perto de uma construção, nunca passe perto dos andaimes. Objetos caindo lá de cima são mais comuns do que você imagina. Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto suava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas.